começo uma sintonia, eu sinto sempre um flow, né? Vocês já me conhecem, eu me empolgo, eu agradeço. E hoje está sendo um dia muito especial, porque eu estou acabando de conhecer uma pessoa muito especial, que é a Ilana, e vai dar um oi aqui para os nossos internautas e volta para mim. Olá a todos e todas que estão conosco. Eu que tenho essa honra, esse prazer e esse orgulho de estar aqui com a Beth Ripoli, que além de fazer esse trabalho que vocês já conhecem, de espiritualidade, é uma mulher talentosíssima que por meio das suas mãos e do talento do piano nos presenteia todos os dias com as suas habilidades. Nossa Senhora, eu tô falando dela, ela acaba falando para mim, muito obrigada. E o importante é que nós, mulheres, estamos tendo atitudes, não é, Ilana? O que é muito necessário nesse mundo que a gente está vivendo. Vou contar para vocês, o tema nosso é Mulheres e a Gestão Pública. A Ilana Trompica é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. E nós vamos saber, nesse período, quais foram os desafios que ela teve que passar por eles para poder estar aqui hoje, sorridente e lançando um livro. Ela é doutora em Administração de Empresas pela EAESP, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, conselheira das Caixa Seguridade e cofundadora da Frente Parlamentar do Programa Antártico Brasileiro. E, claro, faz parte do Grupo Mulheres do Brasil. Se você não faz parte ainda, venha. Faça parte, porque é importantíssima a sua presença. E lá no Distrito Federal, ela é cofundadora. E trata também, trouxe para nós um livro que vai tratar do intraempreendedorismo no âmbito público federal, com foco na inclusão social. Tá bom para vocês isso? Então vamos lá, Ilana. Vamos contar para aqui para os nossos internautas. Nesse mundo que a gente está predominantemente vertendo para o masculino, como foi para você ocupar esse cargo por tantos anos e quais os desafios que você encontrou? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que vertendo para o masculino é algo que não é que nós temos que evitar, mas nós temos que colaborar para um mundo mais equilibrado. E o mundo mais equilibrado é também o mundo do feminino, né? É um mundo em que há uma junção entre as habilidades masculinas e femininas. Apesar que, Beth, eu vou confessar que eu acho que nós estamos num tempo mais das mulheres. E por quê? Porque cooperação, empatia são características femininas. E é disso que nós estamos precisando e precisando muito. Aliás, as organizações que investem mais em cooperação, investem mais em cocriação, são aquelas que têm se saído melhor, né? Eu diria que não é um mundo de um contra o outro, mas um e outros juntos, né? Buscando esses objetivos que, se talvez a gente tivesse que resumir, seriam os objetivos do desenvolvimento do milênio, os ODS da ONU. Mas eu sou, sim, servidora pública federal desde 1998, há 26 anos, e há quase 10, em fevereiro de 2025, vão fazer 10 anos que eu sou diretora-geral do Senado Federal. E é muito interessante a gente dar essa visão feminina, né, num ambiente político, que é um ambiente ainda eminentemente masculino. Aliás, abre parênteses, Grupo Mulheres do Brasil e uma série de outros coletivos atuam com isso, ou seja, aumentar o número de mulheres. Porque a política, assim como o Brasil, tem que ser diversa. E isso tem algumas questões que a gente tem que trabalhar. A primeira delas, a questão da maternidade. Não é justo que as mulheres tenham que escolher entre ser profissional ou ser mãe. Né? Não é justo que para ocupar espaços não seja obrigatório que a gente abra mão de uma coisa tão maravilhosa, importante, se você quiser ser mãe, se não quiser, é claro, não precisa, que é a maternidade. Isso significa criar uma família onde seja compreendida a questão da equidade e da participação. Então, parte do que eu sou é também da família onde eu estou, do meu marido, que é meu companheiro e que divide comigo as coisas, dos meus filhos também, porque por vezes eles vão entender que... E você conseguiu, né, esse equilíbrio entre essas duas funções. E eu vou dizer o seguinte, Beth, eu consegui tanto que eu acho que eu criei uma filha mais feminista do que eu. É mesmo? Minha filha tem 12 anos e ela é muito feminista. Quando ela era pequenininha, ela nunca gostou de rosa.
E ela é muito bonitinha, e aí um dia a professora foi dar um papel rosa, e ela tinha 5 anos, e ela respondeu: tia, eu não gosto de rosa, e isso não é um problema. Perfeito, Né? perfeito. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que atuar com as características da liderança feminina, com empatia, com cooperação e, claro, com competência, para abrir espaços para nós mesmas e espaços para aquelas que virão. E uma pergunta, você está lá há 10 anos, nesse período você encontrou resistência por parte dos homens por estar ocupando esse cargo? O que eu não diria resistência, eu diria uma surpresa. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava num churrasco na casa de um amigo, que inclusive é do Senado, e a pessoa sentou do meu lado e perguntou: você é do Senado? Eu disse: sou. Você trabalha onde? Eu disse: na diretoria geral. E você é o que na diretoria geral? Eu disse: a diretora geral. E a pessoa disse: já sei, você é a diretora geral dos serviços gerais? E eu disse: não, eu sou a diretora geral. Mas a diretora geral de que área? Eu disse: a diretora geral geral. E ele disse: mas que curioso. O que ele falou? Mas que curioso. Curioso? Já me deu preguiça de perguntar curioso por quê, Por quê? né? Por quê? Por causa do preconceito, de não entender. Agora, com o tempo, Beth, isso também passa, né? À medida que você vai ficando mais tempo no cargo, as pessoas passam a se acostumar com a sua presença. Respeitar. A respeitar, valorizar. No começo é difícil, porque toda mulher, infelizmente, que chega a postos de liderança, num primeiro momento, a ela são atribuídos adjetivos não respeitosos. Certo. Como se a ascensão na carreira dela dependesse de outro. E não dela. Por outro lado, quem me escolheu diretora-geral foi um homem. Um homem nordestino, um político nordestino. Presidente Renan Calheiros. E aí você vê que esse preconceito que às vezes a gente tem com o homem também é errado. Porque ele podia escolher entre várias pessoas, vários homens, e ele escolheu uma mulher. Mas provavelmente por causa da sua ficha corrida, né? Que você vinha apresentando algum tipo de bom trabalho, né? Mas eu tinha colegas ótimos também. Tinha? Né? Tinha colegas ótimos. Né? Então a gente tem que agradecer. Né? Então eu acho que assim, a ascensão da mulher depende da mulher e depende dessa compreensão por homens e mulheres. De que a equidade e a igualdade de oportunidades. Percebi, homens que não sintam-se ameaçados pela competitividade da mulher, né? Porque muitas vezes o homem, ele se sente de uma certa forma ameaçado. Porque, vamos combinar que a mulher, ela é mãe, ela junta com a atividade fora de casa, ela junta com o curso que ela está fazendo, e ela consegue dar conta. Eu associo a mulher a um polvo, com vários tentáculos, né? E um para-raio, né? Porque ela que segura tudo. Então eu queria mais uma perguntinha. A maior parte das pessoas desconhece os trâmites, a estrutura do Senado Federal. Tem aquela ideia daquilo que a gente vê nos jornais, né? Aqueles corredores, aqueles caras debatendo, uma vez ou outra uma mulher falando alguma coisa, buscando o seu espaço. O que você tem para nos contar sobre isso? Bom, o Senado é uma grande estrutura. Aquilo que a gente vê na TV é o plenário do Senado Federal, onde está a atividade fim do Senado, que é a atividade legislativa e também a atividade de fiscalização, que são as CPIs. Nessas horas, vocês sabem, a TV Senado bomba, né, gente? Bomba, lembra a CPI da pandemia? Nossa! Agora, existe uma estrutura, o Senado é uma estrutura muito grande, são quase 10 mil pessoas vinculadas ao Senado Federal, entre estagiários, menores aprendizes, terceirizados, efetivos, comissionados, e tem toda uma estrutura por trás disso. E essa estrutura, eu costumo dizer, ela tem que refletir as questões que o Senado quer fazer no seu plenário. Então, se a gente fala de responsabilidade social, o Senado tem que ter uma área de responsabilidade social. Se a gente fala de preocupação com o meio ambiente, depois, especialmente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Muito impactante esse ano. E agora as queimadas também? As queimadas no Pantanal. A gente tem que buscar iniciativas, né, ambientais. E assim por diante. Para você ter uma ideia, o Senado, ele que é uma estrutura de quase 10 mil pessoas, quase uma cidade, ele pulsa, né, o Senado? Ele pulsa, mas de todo o lixo que a gente produz, a gente não manda absolutamente
nada para fora, ou seja, a gente reaproveita todo o lixo. Vocês fazem compostagem? Fazem compostagem, Olha, a gente tem toda uma área, inclusive, para você ter uma ideia, lá no Senado a gente tem um local onde tem compostagem, onde tem uma pequena floresta urbana, e lá tem um prédio que foi construído com tijolos tirados de lá mesmo, com o barro de lá mesmo. Tá. Né? Então, se a gente fala de equidade de gênero, a gente tem que ter um comitê de equidade de gênero e raça. Sim. Se a gente fala que nós precisamos, por exemplo, ter questões LGBTQIAP+, aliás, estamos... Combate à violência. A gente, tudo dentro do Senado, a gente tem que ter essas iniciativas. Agora eu fiquei curiosa. Como seria um dia você me convidar a fazer uma visita lá e conhecer tudo isso? Inclusive para mostrar. Isso é a coisa mais fácil. Pode, mas eu posso mostrar num programa? Claro! Gente, vamos fazer um programa no Senado? Claro! Você me dá essa força? Claro! Porque é muito curioso a gente saber esses detalhes, porque como você falou, a gente tem o plenário, às vezes está tudo bem, às vezes tem aquela briguinha básica, e as leis, aquelas leis às vezes meio estapafúrdias, outras maravilhosas, mas a gente não tem o enfoque. Isso que você está me falando, que lá tem uma pequena floresta, que lá faz compostagem, já estou feliz. E mais, a gente reutiliza todo o lixo. A gente não manda nada para fora. O papel? Não, tudo, sim. Aqui não o papel ele vai ser incinerado, não? Não, aí a gente, toda a parte que é reciclável. Claro. A gente tem uma cooperativa que a gente trabalha, mas isso, em geral, as grandes organizações têm. A questão é o que você faz com o lixo, né? Que é o lixo que não é o lixo do reaproveitamento. E isso o Senado utiliza 100% na compostagem. Nossa, eu quero que você conte mais coisas boas do Senado, porque o que eu percebo nas pessoas, que quando vai se falar de Senado, de Câmara, torce meio que o nariz, fica isento. Então, quando eu trago aqui uma pessoa que pode contar boas notícias, eu me sinto muito feliz e agradecida por poder fazer isso. E eu vou dizer uma coisa, Beth, você falou uma coisa que agora eu vou precisar manifestar. Nada de torcer o nariz para a política. Exatamente. Nada de torcer o nariz à política. Por quê? E aí eu vou te dizer aqui, olhando para você, por quê? Porque as decisões são feitas lá. Quem vota nulo, quem não participa da política, quem não quer tomar decisões, deixa que outro tome decisão por você. Quem não faz as escolhas, deixa alguém fazendo. Então, assim, nada de torcer o nariz para a política. Esse ano a gente tem eleição. Veja em quem você vai votar. Posicione, veja um vereador que você goste. Faça conscientemente seu voto para prefeito e depois não esqueça e só volte daqui para não vai nem lembrar, né? Cobre a atuação. Porque só assim que a gente melhora o nosso país. Porque fora da democracia, tudo é pior. Né? Então a gente precisa trabalhar com a democracia e a gente precisa participar da democracia. Concordo plenamente. E se Deus quiser, nesta eleição nós vamos ter bem mais mulheres, né? Em virtude, inclusive, do seu trabalho, do trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, né? Isso é uma coisa que todos e todas têm que escutar, né? Não há nenhum motivo para não se votar em mulheres. Nenhum. Muito pelo contrário, eu diria. É necessário. Inclusive, vamos fazer um desafio, Beth. Vamos lá. Veja seu voto. Você vai votar para vereador e prefeito nessa eleição. Pelo menos um deles tem que ser mulher. Meio a meio. Não é assim no Brasil? Aqui em São Paulo nós temos uma candidata, né? Não, eu nem quero entrar a sério. Não pode nem falar, nem vamos fazer campanha prévia. O que eu estou falando é o seguinte. Nossa população não é meio 52%. Não, 52% de mulheres, né? Então, no mínimo, metade do seu voto tem que ser de mulher. Tem que ser de mulher. Perfeito. Para ser justo, não é isso? E vamos fazer aqui uma enquete. Podemos até depois ficar perguntando. Fazemos uma enquete em que você declara o seu voto. Foi em homem, foi em mulher? Você dividiu equanimemente? Vamos no mínimo fazer isso. E tem candidato. Tem candidata boa. Procure na vereança. Se você tem um candidato a prefeito, eu tenho o meu candidato a prefeito, é esse. Procure na vereança. Tem mulheres boas. Perfeito. Cada vez mais eu me encanto de perceber o quanto as mulheres, não é que elas estão tomando o lugar dos homens, elas estão ocupando os próprios espaços, né? E com galhardia. Você combina comigo isso? Não? Eu sinto que a mulher, como ela tem aquele instinto, mesmo que não seja mãe, mas ela tem algo maternal, ela consegue juntar funções e ela procura fazer bem aquilo que ela quer fazer. E ela por exemplo, a Luísa Trajano me representa, a Tcheco, a Sônia Rez, um monte de mulher me representa. E agora você vai me representar.
E eu acho que é o seguinte, o Brasil é um país diverso e plural, não é? Totalmente. Tem pessoas pretas, brancas, amarelas, tem homens, mulheres, pessoas LGBT, que é mais. Tem mulheres negras, tem homens negros, e tudo isso. Tem pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, tem a população urbana, tem a população rural. Então, assim, tudo isso tem que estar representado. De alguma forma tem que estar Porque esse é o amálgama da nossa população. Não é justo que só homens brancos, héteros, queiram representar todo mundo. E não porque homens brancos, héteros sejam culpados de qualquer coisa, mas só quem vive sente. Perfeito. E é necessário viver para sentir. Então, por mais que nós tenhamos empatia pelo outro, não é justo alijar o outro também do espaço público. Você está falando tão bonito que você me emociona, tá? Então, vamos lá. Sabendo dessa dimensão, eu pergunto para você, o espaço para as mulheres no setor público está apresentando oportunidades iguais ou elas têm que batalhar muito? Cara, como é que tá? Infelizmente não, Beth. Eu te digo com tristeza. O Senado fez um concurso que acabou em 2022. Tá. Concurso público. Se inscreve quem quer, faz quem quer. 1/3 de mulheres, 2/3 de homens aprovados. Por quê? Mulheres não estudam. Mulheres se formam, até mais que os homens. Mas elas deixaram de se inscrever ou que foi uma acontece? escolha? Mulheres conseguem passar em concursos assim quando são jovens, não têm filhos ou não são casadas. Eu mesmo, quando entrei no Senado, era como uma menina de 24 anos solteira. Tá. Aí, quando começa a apertar, a vida começa, agora você vai ser mãe, a mulher começa a não ter tempo para estudar para concursos tão difíceis. Ah, entendi. Então, ó, vou falar aqui, concordo ou não concordo. Pode falar o que você quiser. Eu sou a favor de uma cota para mulheres também nos concursos públicos. Ah, tá. É uma pauta que a gente pode levar para mulheres Sou no a Brasil. favor, por quê? Porque não existe equidade entre homens e mulheres quando a gente fala do trabalho doméstico, por exemplo. Tá. Quando a gente fala da responsabilidade dos filhos, por exemplo. A imensa maioria das mulheres não divide meio a meio. E aí fica com menos tempo para estudar, menos... Entendeu? Porque ela se sobrecarrega, né? Se sobrecarrega. Então, eu sou a favor de uma cota. E mais, não sou a favor porque eu sou mulher e nem porque eu já sou servidora pública. A cota não vai me beneficiar, mas vai beneficiar o espaço público, porque ele vai ser mais representativo. Eu queria, se você me permitir, deixar aqui uma frase que eu falo na minha palestra, que eu faço uma palestra motivacional, que é o seguinte, eu pergunto para a plateia, pode ser de 40 pessoas ou 3 mil. Quem aqui tem marido que ajuda em casa? Eu faço essa pergunta. Aí meu marido me ajuda. Aí eu falo assim, então, vocês abaixem a mãozinha, marido não ajuda coisa nenhuma. Marido divide, compartilha as tarefas. Não é? Não é ajudar, tá ajudando você por quê? Eu digo assim, eu falei no começo que meu marido é realmente um grande parceiro meu. Eu fiquei muito feliz de mas saber. Aliás, foi prazer, ele tá aqui atrás, viu, gente? Mas eu falei, ele não tá. Mas tem uma coisa chamada carga mental, que ainda é uma briga nossa, que é o seguinte, por que só a mulher tem que pensar e planejar? Já viu aquela história de, faz a lista do super que eu compro? Por que você tem que fazer a lista do super? Tá faltando? A dispensa não é coletiva, não pode... Ah, mas você não disse que estava faltando leite. Mas você não viu o leite que está faltando? Então, assim, eu acho que isso o homem ainda precisa exercitar. Mesmo aqueles como meu marido, que são extremamente parceiros, precisam entender a pensar o espaço doméstico. Saber onde é que está a mochila da criança, por exemplo, isso é uma coisa que mãe é incrível, né? Minha filha diz assim, minha mãe deve ter um olho atrás. Porque ela sabe onde está tudo, tá certo. Muito bem. O tema da sua tese, vamos falar agora do seu livro, né? Você trouxe o livro? Aqui, gente. Mostre, por favor. Olha isso. Eu estou muito honrada, porque além de estar tendo o prazer de entrevistar a Ilana, eu toquei no dia do lançamento do livro dela. Você gostou quando eu toquei? Você viu que o lançamento foi, além de tudo, ainda teve a Beth tocando. Quem tem isso? Ninguém tem isso, gente. Eu sou uma e as presenças que estavam no seu lançamento? Luísa Trajano, Chico Aoki, Sônia Rez, Maria Fernanda Teiro. Nossa! Só mulheres inspiradoras. Aliás, essas mulheres só me inspiram, né?
Falo que eu sou inspiração por causa do piano, mas na realidade meu modelo tá ali. Eu fico procurando o que Mas ela tá porque fazendo. aqui, Beth, a música e a arte têm um encanto É. que eu acho que a música e a arte, elas deixam a vida melhor, sabia? Ah, com certeza. A música eleva a nossa energia. O Covid, ele tinha 50 Hz. A música opera em 432. Então, eu não peguei Covid, eu fiz 100 lives para ajudar as pessoas ao vivo. E aquela melancolia, tristeza, que é abaixo de 100, quando você cantar parabéns a você, ou se esta rua, você já muda o seu estado interno. Então é uma coisa que eu prego. Tá triste, tá melancólico, canta uma cançãozinha. Aí você fala assim, mas sou desafinado. Mas você não sabe cantar parabéns a você? Sabe? Então, gente, música é tudo de bom. Só que eu tô falando da boa música. Nem vou criticar o gênero que agora tá bombando aí, mas na realidade a boa música vai elevar a sua energia e ajuda a alinhar seus chakras. Coisa melhor? Bom, vamos lá. Então o seu livro está aqui, está disponível onde? Na Editora do Senado, é baratíssimo, R$10. Ah, mentira! É, R$10. Por que você está vendendo R$10? Porque ele não foi feito para ter lucro nenhum. Que maravilha! E você trata do empreendedorismo no ano... Porque isso aqui é o resultado da minha tese de doutorado, tá? E ainda defende tese, gente. A ciência serve para mudar a sociedade. A ciência serve para ser um instrumento para melhorar as comunidades. Então, isso aqui é o que eu estudei. E o que eu estudei, eu quero dar para o ambiente, eu quero dar para o mundo. Que maravilha! Para ser uma forma de fazer um mundo melhor. E o que eu descobri? Isso que é bacana. Cara, eu descobri que, por exemplo, se você quer ser inovador, você tem que investir nas lideranças. E Sim. Geralmente a liderança é de extrato médio. Não adianta você investir no chefão, porque quem fala, quem faz essa comunicação de quem está embaixo, quem está em cima é quem está no meio. Né? E esse cara... Que está mais próximo do topo e mais próximo do que está embaixo. E essa pessoa que está no meio, ela, se quiser, ela muda toda a organização. Você diz, eu não vou te dar dinheiro. E esse é um caso real aqui. Tinha um líder que ele dizia assim, que ninguém... que não queriam investir na área dele. Ele dizia, melhor assim, porque aí a gente tem liberdade. Se ninguém nos dá dinheiro, ninguém pode nos cobrar. Não pode cobrar nada. Olha o pensamento, ele fazia dessa questão de não receber os recursos financeiros e materiais que ele precisava como um estímulo. Né? Outra coisa que eu descobri estudando foi que trabalhar com inclusão social motiva o servidor público. Sim. O servidor público, quando ele trabalha com intraempreendedorismo, ele não ganha dinheiro. Né? Não é que nem um empreendedor privado que vai fazer empresa, mas ele ganha o que? Ele ganha no seu propósito. E essa palavra propósito é uma coisa que devia ter assim, nas escolas, deviam desenvolver nas crianças, saber o que é ter um propósito, você não acha? Outra coisa que eu descobri lá é que a informática, a tecnologia de informação e comunicação ajudou muito nas questões de inclusão, mas ajuda mais quando está perto do negócio. Não dá para uma pessoa que está lá fora, que não sabe sobre o que está se tratando, né, atuar. Quer dizer, quanto mais perto da área fim, né, e normalmente a gente exclui a área de informática como um grupo de pessoas meio estranhas, que falam uma língua diferente, mas é quando a gente junta a área de negócios com a área de tecnologia de informação e comunicação, que a gente consegue os melhores resultados. E tudo isso faz parte desse livro que é a minha tese de doutorado. Eu que esse livro aí, que eu adquiri, eu vou ofertar para o dono da AltV, que é essa televisão primeira de internet do Brasil, eu vou dar para ele o livro, porque é muito interessante que as pessoas tenham conhecimento disso aí. E você acabou de falar que é um preço tão assim simbólico. Que só o preço do papel. Agora também, já que eu vou ganhar um livro, posso te dar um livro? Claro. Eu vou dar o Sintonia, que você, a partir do instante que você está neste programa, há um QR Code aqui no final do livro. Essa aqui esteve lá no Mulheres do Brasil no início do programa. Ó, tem um QR Code aqui, que mesmo ela não estando presente dentro deste livro, é só acessar aqui essa entrevista. Vocês vão me achar aqui, gente. Olha que não é uma modernidade isso? Agora, falando em modernidade, Beth, e falando... sei que você não tem mais onde tocar. O Sintonia que faz parte. E falando em modernidade, o pessoal diz assim, mas a área pública não inova, a inovação só é área privada. Eu pergunto para ti, principal inovação que mudou a sua vida e a vida de todo mundo com 3 letras. Qual que é, Beth? Eu não sei. É o Pix.
tá. Hoje alguém vive sem Pix. Você não passa na rua e o cara fala, eu venho pedir alguma coisa, fala, não tem mais. Tem o Pix. E quem criou o Pix? Banco Central do Brasil. Então essa coisa que a área pública não inova é bobagem. Uhum. Eu estou dizendo, pense no Pix e veja como a área pública impactou a vida de todo mundo. Facilitou muito, né? Nossa Senhora. Gente, para variar, a gente vai estourando o nosso tempo, mas... a gente não parou de falar. Eu não vou para Brasília para fazer uma matéria no Senado. Mas tem que ser maior que os 27 minutos. Maior? Não, a gente faz de 1 hora. E eu tá vejo se eu consigo levar, inclusive, uma equipe. Porque aqui nós estamos gravando numa sala cedida pela querida Tiego, no Blue Tree. Mas lá vamos fazer a coisa de gente grande, tá bom? Muito bom. Você acredita que o setor público, de modo geral, tem espaço para mais inovação além do PIX e ainda nessa linha de diferenciação? Claro, e vou dar um outro exemplo incrível, por exemplo. Eu e você, quando a gente começou a trabalhar, gente, juro pra vocês que é verdade. Eu bem antes, hein, porque eu tenho 72. Tinha uma carteirinha, assim, azul, né, chamada carteira de trabalho. Tinha. Carteira de trabalho. E quando perdi a carteira de trabalho? E para saber se estava lá na carteira de trabalho? Gente, hoje em dia ninguém tira carteira de trabalho, todo mundo já tem carteira de trabalho. Como que é isso? Por uma iniciativa que é uma inovação, né, chamada carteira de trabalho digital. Qualquer um que tem CPF tem carteira de trabalho. Não tem mais aquilo de tirar a carteira de trabalho, de registrar no papel, de se na sua cidade não tinha uma central, ter que viajar para tirar a carteira de trabalho e depois viajar. Olha, que coisa maravilhosa. Isso salvou, gente, isso na pandemia salvou muitas pessoas que puderam ter, né, o auxílio na pandemia e ter como documento a carteira de trabalho, que hoje já é um documento automático. Então, eu vou acessar isso. Isso eu não sabia disso. Inovação. E mais, todos aqueles seus dados que estão na tua... Se você ainda tem a carteirinha azul, eu tenho. Foram tudo migrados. Que massa! E aí você já paga, você checa. Então, isso é mais um exemplo, né, de uma forma de inovação que envolve tecnologia. Sim. Né? Que nós não podemos mais admitir viver sem a tecnologia. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, assim, gente, inovação. E você sabe o quê? Vou dizer uma coisa que eu conto para os meus alunos. Você dá aula ainda? Eu sou professora de mestrado e doutorado também. É mesmo? Não, a mulher é bombril, né? Sabe que eu mostro para meus alunos que tudo que hoje existe no mundo um dia foi inovação. Então, essa coisa de medo de inovação não existe, velho. Eu chego lá para meus alunos, em uma aula, eu pego uma caixinha de água de coco. E eu pergunto para eles assim, o que é isso aqui? Eles dizem, água de coco? Eu disse, não é não. É uma caixinha de água de coco. Eu digo, não é não. Eu disse, o que é isso? Eu disse, é uma inovação. Veja, o coco sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, o coco é coco. Agora, alguém teve a ideia de pegar aquele coco, tirar, botar numa caixinha pequenininha, transformar e pôr à venda. E aí a criança pode levar para lanchar na escola, já que é saudável. Porque levar o coco assim, a criança não ia ser possível. Então veja, tudo que tem no mundo, gente, um dia foi inovação. Então ninguém tem que ter medo de inovar. Porque se não existir os inovadores, não existiria esse celular que a gente está usando. Não existe. A flor até existiria, mas ela no vazio que foi feita só, né? Então, assim, gente, inovar é necessário, é preciso. E o nosso mundo é do jeito que ele é por causa da inovação. Gente, eu estou conhecendo a Ilana agora, faz meia hora, 40 minutos. E ela está falando exatamente algo que está nesse livro. Tudo parte de uma ideia. Se não existisse a ideia, nada aconteceria. Mas também não adianta nada ter a ideia e não chegar lá e realizar. E realizar assim, sem pensar. Não, tem que ter disciplina, metodologia, compromisso. Você concorda? Então, quanto mais e mais ideias surgirem e forem colocadas em prática, que sejam ideias boas para o bem maior, o nosso mundo tem jeito. Eu confio muito, eu confio. As pessoas ficam reclamando do Brasil, porque o Brasil, porque a política. Eu amo meu país, Ilana. Eu amo as pessoas que eu vou conhecendo a cada dia, é algo que vem somar para mim. E esse seu trabalho me encantou, você não tem ideia da emoção que eu estou sentindo de ter você aqui. Então, ó, gente, quem quiser livro,
já estouradíssimo no tempo. Não, fala. Tem nas edições técnicas plataformas do Senado. Mas tem na plataforma? Só através do Senado. Só? Por meio do Senado, você compra lá e a gente ainda manda pelo correio. Não, mas por que você não tem nas plataformas Porque digitais? é edições técnicas do Senado Federal, o livro pertence ao Senado. Eu escrevi, mas ele pertence ao Senado. Ah, que pena! E e-book não vai poder ter também? Vamos discutir. Não, se quiser, eu até apresento uma editora que pode colocar você em todas as... E, se você quiser conhecer os trabalhos de responsabilidade social, lá no Senado Federal tem. E se você quiser me seguir, o meu nome é super incomum, Ilana Tronca. Tá saindo aqui embaixo. Não tem outra, só tem eu. E a gente com 2 L's? Não. ILANATROMBKA. E aí nós vamos fazer esse diálogo meu e da Beth ser um diálogo com você também. Então, sim, pode mandar perguntas. Pode me acessar e pode acessar a Beth também. A pessoa se interessou sobre esse projeto que você falou. Ela tem como acessar algum lugar pelo YouTube, o Google, para que ela saiba exatamente o que está acontecendo? Se for do Senado, através do site do Senado. Então, é isso. Qual é o site do Senado? www.senado.gov. Ou LEG, tanto faz, GOV de governo, GOV, LEG de legislativo, LEG.br. É porque a gente precisa se posicionar e conhecer mais os trâmites, os meandros do Senado. E eu vou lá, gente, vocês não sabem. Eu tenho um irmão general, né? Então eu já tenho lugar onde ficar. Viu? Tá tudo certo. Sacaram aí que tá tudo certo. Nós vamos fazer uma matéria dentro do Senado, com um cameraman nos perseguindo, para que a gente possa mostrar para vocês um outro lado que pode ser agradável, simpático, sem parar, sem ficar metendo pau, não é mesmo? Isso mesmo, Beth. Eu fiquei super feliz de você estar aqui. Que bom. E adorei estar presente, tocando piano no seu lançamento, com aquelas pessoas tão importantes. Quando você precisar, o seu espaço aqui está sempre aberto. O programa Sintonia agora é a extensão da tua casa, porque você tem sempre muitos assuntos. Não tem? Vamos fazer. Fala, eu vou perguntar 2 coisas, olhando lá para o internauta. Você se sente na sua missão? Sim. De que maneira é a sua missão? O propósito move minha vida, e o meu propósito é fazer um mundo muito mais parecido com aquilo que eu acredito, que é com justiça, com equidade e com oportunidade para todos e para todas. Muito bom. E agora eu peço que você deixe uma mensagem para quem estiver nos ouvindo, que possa reverberar, assim, a pessoa parou de nos assistir e ela vai lembrar do que você vai falar agora. A gente falou de música, então a minha mensagem é com música. E ela diz assim: vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então vamos cantar, Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a mulher afinada, gente! Nada. Adorei. Obrigado. Obrigada. Queria agradecer a Tieco por ter essa oportunidade de estar aqui e a Luísa, que me apresentou a Tieco. Então nós estamos tudo em casa. Estamos em casa, gente. Prazer. Vem para o Mulheres do Brasil, tá? Grupo mulheresdobrasil.gov.br.org.br, porque eu tenho a fama de ser a garota propaganda. Mulher propaganda do Mulheres do Brasil. Você estará fazendo parte do maior movimento mundial liderado por mulheres que querem o bem do próprio país. Tá bom? Beijo, obrigado para vocês e até a próxima semana. Esse é o Sintonia. Tchau.